Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor, a paz e a harmonia do Senhor esteja com todos vocês nesta noite. E que possamos, nesse momento em que cultuamos ao Senhor, possamos expressar a nossa fé, possamos expressar o nosso agradecimento, possamos expressar tudo aquilo que nós temos e somos em honra e louvor do nosso grandioso e maravilhoso Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês que estão em suas casas, nos seus afazeres e que reservaram um momento para louvar ao Senhor e adorá-lo. E este é o momento. O Senhor, a palavra do Senhor nos diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 9, versículo 1. Que possamos nos alegrar e exaltar nesse Deus maravilhoso, exaltar o nome do Deus Altíssimo. Cantemos louvores, adoremos a Ele, expressemos o nosso culto dedicado somente e unicamente a Ele. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai de amor, nós lhe rendemos graças, Senhor. Te agradecemos por esse momento, Pai, em que Tu nos colocaste, Senhor, nesse período reservado, Pai, para orarmos, ó Senhor, a Ti, para, ó Senhor, adorarmos e prestar-lhe culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu, ó Pai, é um Deus maravilhoso, um Deus que não somente criou todas as coisas, mas um Deus amoroso, ó Pai, que nos tirou, ó Senhor, da perdição, da morte eterna, ó Pai, e em Jesus Cristo nos deu vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa providência, por esse amor, ó Pai, que Tu tem por cada um de nós, ó Senhor. Que possamos, ó Pai amado, nas decisões que temos e nos desafios do dia a dia, ó Pai, possamos tomar decisões sábias, ó Pai, decisões que vão de encontro, ó Pai, com a Tua vontade, ó Senhor. E a Tua vontade, ó Pai, é que todos, ó Senhor, se acheguem a Ti, escutem a Tua palavra e rendam o coração, rendam a alma a Ti, Senhor. Pois é assim, Senhor, agradecidos que nós Te oramos e também Te louvamos através desse culto. Pois é em nome de Jesus que nós assim oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Santo querido Deus, glorioso Pai, Tu és um Deus consolador, um Deus que cura, um Deus amoroso, um Deus que cuida da sua criação, que cuida dos seus filhos. Por isso, meu Pai, nesse momento, quero colocar no seu trono de glória, pedir que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre a vida dos enfermos. São muitos enfermos que temos feito pedido de oração, temos orado, temos clamado, Senhor meu Deus, por sua visita, por sua presença na vida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada enfermo que tem os pedidos de oração colocados nos grupos, nas redes sociais, no WhatsApp da igreja, no WhatsApp do presbitério. O Senhor conhece todos os pedidos, todas as necessidades. Por isso, meu Pai, eu peço nesse momento, esteja visitando, esteja estendendo sua santa mão sobre cada vida que está enferma, meu Pai. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Cuide, meu Pai, visite, que seu Santo Espírito esteja fazendo morada na vida dessas pessoas que estão acamadas, que estão enfermas e precisam, Senhor, sentir o seu carinho, sentir a sua presença, sentir a sua santa mão sobre eles, meu Pai. São amigos, vizinhos, familiares que precisam, Senhor meu Deus, sentir o seu amor, sentir a sua misericórdia na vida de cada um, meu Pai. O Senhor também é um Deus consolador. Muitas famílias têm perdido seus entes queridos, têm perdido seus amados, e é um momento triste, um momento de muita dor no coração, Senhor meu Pai, pelo vazio que fica com a partida desses entes queridos. Por isso eu peço, meu Pai, esteja visitando, que seu Santo Espírito faça morada também, Senhor meu Pai, na vida dessas pessoas que têm os seus entes queridos que foram levados para junto de Ti, meu Pai. Acreditamos que eles foram para a morada celestial, onde está nosso Senhor Jesus Cristo, onde um dia iremos nos encontrar, meu Pai. Iremos vê-lo face a face. Mas nesse momento eu peço que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, consolando, curando os enfermos, meu Pai. Que a sua misericórdia, Senhor meu Deus, se estenda sobre cada pessoa, sobre cada família enlutada, meu Pai. Eu clamo, Senhor, meu Pai, em nome de seu Santo Filho Jesus, derrame, Senhor, meu Pai, a sua cura sobre esse povo que está doente, sobre o seu povo, meu Pai, que o Senhor criou para que o adorasse, para que louvasse a Ti e que possamos agradecer sempre o Teu santo nome, testemunhar o Seu agir, testemunhar a Sua misericórdia, testemunhar o Seu amor por nós. Que possamos, meu Pai, a cada dia falar das Tuas obras, falar, meu Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Eu clamo, meu Pai, visite o Seu povo, cuide do Seu povo, estenda a Sua mão,
que possamos sentir a sua presença em cada ato de nossas vidas, a cada dia, a cada amanhecer. Somos gratos, meu Pai, pela sua misericórdia, Senhor, meu Pai, nas nossas vidas. Somos gratos pelo dia a dia, somos gratos pelo sustento, somos gratos pelo nosso trabalho, meu Pai. E quero pedir, meu Pai, que o Senhor esteja sempre nos abençoando. Não desista do seu povo, cure a sua terra, meu Pai. Que possamos sentir a sua presença, que possamos sentir as suas maravilhas nas nossas vidas, na vida de cada um que necessita da sua presença, que necessita da sua cura, meu Pai. Eu clamo, meu Pai, fortaleça o seu povo, fortaleça a sua igreja também, meu Pai. É o que peço e agradeço, em nome de seu Santo Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Paz e graça, irmãos. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és meu Deus, Tu és meu Rei, Tu és Senhor Jesus. Com minha voz proclamarei que Tu és Rei, Tu és Senhor. Tu és meu Deus, Tu és meu Rei, Tu és Senhor Jesus. Com minha voz proclamarei que Tu és Rei, Tu és Senhor. Sobre um trono de justiça, em majestade Tu estás, com Tua palavra de autoridade, em minha vida reinará. Tu és meu Deus, Tu és meu Rei, Tu és Senhor Jesus. Com minha voz proclamarei que Tu és Rei, Tu és Senhor. Sobre um trono de justiça, em majestade Tu estás, com Tua palavra de autoridade, em minha vida reinarás. Em minha vida reinarás. Em minha vida reinarás. Graça e paz, irmãos. O sábio e o insensato. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou
a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por mais este momento que nos reunimos em culto a Ti. Que o Senhor possa estar iluminando o nosso culto, iluminando a vida do nosso pastor e de todos os meus irmãos, ó Deus, que te prestam culto nesse momento. Nos dê uma noite de paz, guardados e protegidos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Lá vamos acompanhar a leitura do versículo 13 ao 14. E também Lucas, capítulo 13, verso 24. Mateus 7, 13 e 14 nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Lucas 13, 24 nos diz assim: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É difícil para nós hoje falarmos do caminho estreito. Hoje se torna uma tarefa bem complicada quando, por exemplo, temos divulgado em outras igrejas evangélicas a teologia da prosperidade, que podemos colocar como uma teologia da moda. É difícil falarmos do caminho estreito mediante essa situação. Porque até mesmo, de certa forma, na realidade, poucos querem o caminho estreito. Quando falamos de caminho estreito, é quando nós procuramos ter uma fé centrada na cruz de Cristo. E muitos, infelizmente, não se sentem atraídos pela cruz de Cristo. Podemos dizer que hoje muita gente não se sente atraída pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela nos traz uma condição, o ganho na perda. E hoje, muitas pessoas não querem perder. Muitas pessoas não querem exaltar a fraqueza, querem sempre a vitória em todos os aspectos. Há caminhos, irmãos, e também há descaminhos. Há caminhos certos que conduzem para a vida, e há caminhos que nos levam à morte. Há caminhos cheios de atrativos, mas ao mesmo tempo esses caminhos eles são sinuosos, são escorregadios, são caminhos difíceis. Aliás, são caminhos que se mostram fáceis, apesar de sinuoso e escorregadio. Mas há caminhos que são mais difíceis. E esses caminhos difíceis, ou esse caminho mais difícil,
ele é mais seguro e ele é mais certo. Porque Jesus, ele fala aqui, nesta parábola, ele conta a respeito de 2 caminhos. E ele conta que um caminho é largo, espaçoso, fácil, cheio de atrativo, e que esse caminho ele é seguido por uma grande multidão. E o outro caminho é um caminho apertado, um caminho estreito, né? Um caminho íngreme, mas que esse caminho ele não tem muitas pessoas que andam por ali. E Jesus então nos diz: queira o caminho estreito. E o que Jesus quer nos ensinar com essa chamada, quer nos ensinar com essa parábola e quer nos ensinar com esse convite. Veja que o texto, ele nos fala: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Jesus coloca diante de nós aqui 2 possibilidades. A porta larga e a porta estreita. O caminho espaçoso e o caminho estreito. E aqui, veja que Jesus ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem direta. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Imagine aí a cena, Estamos caminhando sozinho, até que logo à frente encontramos 2 portas. De um lado, uma porta que é muito larga e tem uma grande multidão que está entrando por ela. Do outro lado, há uma porta estreita, onde somente passa uma pessoa de cada vez. Quando olhamos para dentro da porta larga, vemos que ela dá início a um caminho que é largo, é amplo, é espaçoso, e que uma grande multidão está caminhando por ela. O outro caminho não é apenas estreito no começo, mas ele continua estreito e apertado e poucas pessoas caminham por ali. Nessa porta estreita, na porta estreita tem uma placa e lá está dizendo o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imaginemos essa cena. Imaginemos que é como se o Senhor Jesus estivesse, em outras palavras, falando diretamente para nós. E ele poderia estar dizendo mais ou menos o seguinte, É isso que eu estou falando para vocês, é disso que eu estou me referindo. O caminho apertado é o caminho pelo qual eu quero que vocês caminhem. Entrem pela porta estreita. Prossigam a sua caminhada por esse caminho estreito, onde haverão, e caminhando por ele, vocês irão me encontrar logo à frente. Jesus, ele nos aponta o caminho. Ele diz: entrem por aqui, escolham esta porta. É esta que é a porta certa. Ela é estreita desde o começo, e porque ela é estreita desde o começo, ela exige de nós um empenho, um esforço. Veja que ela não começa larga e vai se estreitando. Não é assim. A porta que Jesus aponta é a porta estreita. A porta estreita, ela exige renúncia, exige esforço, exige empenho. Jesus nos adverte contra o perigo de imaginarmos uma salvação fácil. Como é dito por aí, ora, venha Jesus,
Venha Jesus e tudo irá correr bem na sua vida, seus problemas cessarão, acabarão, não haverá mais dor, choro, lágrima. Não, o Evangelho nos diz que desde o começo, que isso seria algo e é algo muito difícil. Por isso exige de nós empenho, esforço, perseverança. Se quisermos seguir o caminho cristão, teremos de romper com o mundo e romper de uma forma radical e até mesmo definitiva. Esta é uma maneira de viver inteiramente diferente da do mundo. Na porta estreita só entra um de cada vez. Não há salvação em grupo. A salvação ela é individual. O pai não pode levar o seu filho, nem a mãe a sua filha. O marido não pode levar a sua esposa, como também a esposa não pode levar o seu marido. Por isso Jesus diz que a porta é estreita. Não tem como passar o filho no colo, ou a esposa no braço, com a esposa no braço. Cada um passa de cada vez. A decisão ela é individual. A decisão ela é pessoal. Jesus quer nos dizer aqui também que a nossa vida é uma escolha. E realmente a nossa vida, escolhemos muitas coisas. Precisamos e devemos escolher muitas coisas no decorrer da nossa vida. Jesus aqui nos traz esse ponto de decisão. A decisão é individual, é pessoal. Veja quantas mães e pais choram e oram todos os dias pelos seus filhos, pela conversão dos seus filhos. Mas a decisão é deles. Os filhos não podem passar na porta apertada, abraçados de seus familiares, com seus familiares. Cada um tem a sua escolha. Cada um deve tomar a sua decisão. Veja que o texto nos fala da outra porta, a porta larga. O versículo 13 diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus ele deixa claro que a porta larga é o caminho, e o caminho espaçoso é o que conduzem à perdição. E acrescenta que são muitos os que entram por ela. O caminho das ilusões, meus irmãos, é um caminho fácil. É um caminho até mesmo prazeroso. Mas ele tem uma data de validade, ele tem um tempo de validade. Essa ilusão, ela não continua pela vida toda. Chega um momento que ela vai se desfazer. E a realidade vai aparecer. Veja que quando Satanás fez uma ilusão no deserto, prometendo a Jesus que todos aqueles reinos seria dele, seria de Jesus, se ele, Jesus, se prostrasse e adorasse a Satanás. Veja ali que Satanás faz uma ilusão, apresentando todos os reinos da terra. Mas é uma ilusão rápida. É um flash. Abre e fecha, olha e já fecha. As ilusões são assim nas nossas vidas. Elas não perduram. Na tentação do deserto, não teria como perdurar essa ilusão, porque ela iria se mostrar algo falso, algo irreal. E nas nossas vidas é assim também. As ilusões vêm, aparecem, surgem
à nossa frente, desencaminha a muitos, faz o desejo de muitos crescerem, mas é algo passageiro e temporário. É a porta larga, cabe todo mundo. A porta larga não exige nenhuma renúncia. Na porta larga tudo é permitido, nada é proibido. No caminho espaçoso a pessoa pode andar da forma como quer, do jeito que quiser. Nessa porta pode entrar, as pessoas podem entrar com qualquer bagagem, com o que quiser. A lei do caminho é marcada pela liberdade restrita, mas essa é uma liberdade que escraviza. Essa liberdade que escraviza, ela traz para nós consequências, mas também traz consequências para outras pessoas. Essa porta, ela propõe prazeres diversos, mas prazeres que atormentam. Essa porta promete vida aos que andam nessa estrada, mas uma vida que tem um final inevitável, que é a morte eterna. A porta larga, ela é convidativa, ela é atrativa. O caminho espaçoso tem muitos cenários atraentes e oferece várias opções de diversões. Por ela entram e caminham grandes multidões, ainda hoje. Esse é um caminho disputado. Podemos ver, um caminho super disputado, mas um caminho que conduz à perdição, porque o seu fim é trágico. Jesus nos diz, o fim desse caminho termina no inferno. O final dessa estrada, desse caminho, termina no inferno, onde haverá choro, onde haverá ranger de dentes. Hoje não se fala muito a respeito do inferno. Em muitas igrejas, muitos púlpitos de igreja no nosso território e no redor do mundo. Hoje as igrejas falam de prosperidade, falam de riqueza, falam que se você vier a Cristo, você vai crescer, vai sair de determinada condição e entrar numa outra condição material melhor. Irmãos, o inferno existe. Essa é uma verdade bíblica e muito clara. Porque quem mais falou sobre o inferno não foram os profetas, nem os apóstolos, mas quem falou mais nesse assunto foi o próprio Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ninguém poderá escapar do tribunal de Cristo. O que plantamos aqui, colheremos na eternidade. Será um local de prestação de contas das nossas obras, o tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. A porta estreita do verso 14 do nosso texto, ela é apresentada assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Portanto, o caminho estreito passa pela renúncia, exige arrependimento. A primeira coisa que precisamos deixar para trás é as multidões e a maneira de viver nesse mundo, no mundo das multidões. Porque todos nós, de uma certa forma, gosta de nos escravizar com aquilo que todo mundo está fazendo. Por que você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã?
Por que você está fazendo aquilo? Todo mundo está fazendo? Também posso fazer. Nós vivemos em um mundo repleto de hábitos e costumes aos quais, infelizmente, muitos de nós tendem a nos conformar com essas coisas. Mas o cristão é aquele que inicia sua carreira rompendo com o mundo, rompendo com as multidões e rompendo até mesmo com a grande maioria das pessoas. O modo cristão de viver nunca foi popular e até hoje é visto dessa forma. O modo cristão de viver é uma maneira de viver visto por muitos de forma incomum, e realmente, por muitos é visto como uma forma estranha e diferente de viver. Mas é isso que Jesus nos propõe. É para isso que Jesus nos adverte. Viver como cristão na sociedade de hoje é remar contra a correnteza. Sim, de fato. É remar contra a correnteza. Porque o crente, deliberadamente, quando entra pelo caminho cristão, pelo caminho da porta estreita, quando está para entrar aí, ele afasta-se da multidão e começa a dirigir-se na direção dessa porta estreita e apertada, sozinho. E nessa estrada, além do cristão deixar o mundo, tem de deixar de fora também o seu próprio eu. Marcos capítulo 8, versos 34 e 36, nos diz assim: E chamando a si a multidão, com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. É importante abandonarmos os hábitos desse mundo, o caminho desse mundo. Mas a coisa mais importante consiste em deixar de lado, deixar de fora o nosso próprio eu. O próprio eu é o velho homem. Nós, o tempo inteiro, precisamos ter o nosso orgulho humilhado. Nós, o tempo inteiro, precisamos ter o nosso egoísmo desafiado. Veja, não há espaço nesse caminho suficiente para que dois homens passem nessa porta. Não há espaço suficiente para que passem dois homens aí ao mesmo tempo nessa porta estreita. Assim, o velho homem deve ser deixado do lado de fora. Os velhos hábitos. Veja que Jesus, nesse texto que li, ele diz e deixa uma condicional. Ele começa essa chamada com uma condicional. Se alguém quer. Porque é preciso disposição, predisposição para seguir a Cristo. E assim a pessoa deve analisar se quer segui-lo ou não. Porque ninguém é forçado a aceitar. Jesus mostra que há duas opções. Qual é a sua escolha? É a porta larga? É a porta estreita? Veja que, embora a porta estreita seja apertada, mas o fim dessa jornada, Jesus nos mostra. É a vida, é a salvação. Entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, tem a sua recompensa. Não somente agora, mas também no porvir. Porque esse caminho conduz ao céu, conduz à presença de Deus. E esta é uma alegria indescritível que a própria Bíblia nos mostra no decorrer dos seus textos.
É interessante que Jesus também diz que são poucos os que acertam com a porta estreita. Porque a porta estreita e o caminho estreito, elas não são populares. Não queira ser popular. Hoje, temos essa tendência, né, de querermos ser popular. E até mesmo por esse desejo, essa vontade de querermos ser popular, abrimos mãos de muitas coisas. É o politicamente correto, né? Tenta harmonizar tudo, né? Vendendo o que é de mais precioso, que é a nossa fé, a nossa convicção, e pegando para si, comprando para si coisas que não prestam, coisas que não nos vão fazer edificação junto a Cristo em nossas vidas. E assim, são poucos os que entram pela porta e percorrem por esse caminho. É isso que Jesus diz. É essa porta que devemos procurar. Essa porta que devemos, com esforço e com empenho, procurar. É a porta da salvação. E qual é a porta da salvação? Qual é essa porta? Essa porta é Jesus. Ele diz lá em João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Esse é o caminho. Essa é a porta que devemos entrar. E como devemos entrar? Qual é a condição para entrarmos nessa porta? É preciso se arrepender. É preciso crer que essa porta que é Jesus, é a porta da salvação. Jesus também diz que Ele é o caminho. E esse é o caminho. Essa é a porta, Jesus. Esse é o caminho, Jesus. E Ele diz, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para percorrer esse caminho, é preciso nascer de novo. É preciso ser nova criatura. Por isso, tenha um encontro pessoal com Jesus. Tenha um encontro pessoal com Jesus. Não espere morrer para se encontrar com Cristo. Porque uma vez concluído o juízo, uma vez concluído o julgamento, ele será permanente. E esse julgamento não voltará atrás. Ele é único. Nesse julgamento, os justos e os ímpios são enviados para suas respectivas habitações eternas. Jesus disse que os que estiverem à sua direita irão para o castigo eterno, mas os justos que estão à sua direita irão para a vida eterna. Aqueles à sua esquerda para o castigo eterno e aqueles à sua direita para a vida eterna. Mateus 25, 46, 6. Jesus separará o trigo do joio nesse dia. Jesus separará as virgens prudentes das virgens insensatas. O servo bom e fiel do servo mau e negligente. As ovelhas dos bodes. E separará também os justos dos ímpios. Jesus separará os que entrarão na porta estreita dos que entrarão na porta larga. Aqueles que entrarão pela porta larga não herdarão o reino dos céus. Temos lutas hoje aqui. Passamos por lutas, passamos por dificuldades. Ainda temos os principados e as potestades que contribuem e que se esforçam também para contribuir no nosso descaminho. Mas enquanto prosseguimos por aqui, enquanto continuamos nesta vida, devemos procurar e nos esforçar e nos empenhar em continuar
andando, procurar a porta lá, a porta estreita, e continuar caminhando neste caminho estreito. Haverá situações de tentações sutis ao longo dessa nossa estrada. Mas teremos que vigiar, precisamos vigiar, precisamos sempre estar em guarda, vigilantes, atentos, desde o princípio até o fim da nossa caminhada. Sempre deveremos, nessa nossa caminhada, avançar com extremo cuidado. Teremos de olhar bem onde nós colocamos os nossos pés, onde damos cada um dos nossos passos. Nós somos peregrinos nesse mundo. Não pertencemos a esse mundo. O cristão, ele está de passagem por aqui. E nessa passagem, nós temos à nossa frente 2 portas. No nosso caminho, temos 2 portas. E eu lhe faço a seguinte pergunta, talvez novamente. Em qual caminho você quer entrar e continuar a sua caminhada? Na porta e no caminho estreito? Ou na porta e no caminho largo? O caminho largo, como já vimos no texto e procurei falar aqui, ele é perigoso. O caminho estreito, ele começa apertado e ele continua apertado. Ele não enlarguece com o tempo e nem deve enlarguecer com o tempo. Ele continua apertado até o fim. Por isso o empenho, por isso o esforço, por isso a perseverança. Empenhe-se em entrar pela porta estreita da vida e persevere em continuar pelo caminho estreito. Lucas 13:24 nos diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Caminhe e persevere no caminho estreito, pois este é o caminho de encontro a Jesus. Somos caminhantes aqui, somos peregrinos que estamos nesse caminho para encontrar o Senhor Jesus. Encontrar a porta, que é Jesus. Pois Ele mesmo Jesus disse, eu sou a porta. Vá pelo caminho estreito e você descobrirá que Ele, Jesus, Ele é a rocha quando a vida se transforma em areia movediça. Você descobrirá que Ele é o bom pastor quando estivermos rodeados de lobos ao nosso lado. Você descobrirá que Ele é o bom amigo quando nos sentimos desamparados e sós. Você descobrirá que Ele é o porto seguro nos dias de tempestade. E você saberá que Deus não abandona, nunca abandonará nenhum dos seus na beira do caminho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos louvar a Deus, aquele que é bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Amém. Já nos encaminhando para o final do culto, oremos ao Senhor. Pai de glória, nós queremos, ó Senhor, e nos colocamos na Tua presença, Senhor, orando humildemente, ó Pai, e te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, que o caminho, ó Senhor, que Tu nos indicou, ó Pai amado, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, a porta aberta para a salvação, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, ó Pai. Que nós, ó Senhor, mediante a Tua graça, mediante o Teu amor e misericórdia, Pai amado, não nos esqueçamos, ó Senhor, desta grande verdade, ó Pai, e que não nos afastemos, ó Senhor, desse caminho que é Jesus Cristo, que nos leva à salvação. Pois, ó Senhor, a nossa carreira cristã, ó Pai amado, sabemos que tem certas dificuldades, que tem certos obstáculos, ó Senhor, mas Tu, ó Pai, continue, Senhor, nos ajudando, ó Pai amado. Continue, Senhor, colocando no nosso coração, em nossos corações, a perseverança e a esperança, Senhor, para vencermos em Cristo Jesus todas essas barreiras, ó Pai. E que uma vez, ó Pai, encaminhados, indicados e caminhando nesse caminho estreito, entrando por essa porta estreita, ó Pai, possamos, ó Senhor, seguir firmes, ó Pai amado. Que essa porta e esse caminho estreito, ó Pai, ele não se alargue durante a nossa caminhada, mas que ele continue sempre assim, ó Pai, porque temos a certeza que este, ó Pai, é o caminho da salvação, é o caminho que Tu indicaste para nós, porque esse é o Teu desejo, esta é a Tua vontade e a Tua alegria para com cada um de Seus filhos e Suas filhas. Senhor, segura forte, ó Pai, em nossas mãos, e que possamos, ó Senhor, certos, ó Pai, do Teu caminhar conosco, possamos, ó Senhor, caminhar em paz, em alegria, rumo, ó Senhor, à salvação em Cristo Jesus. Pois em nome de Jesus, que nós assim oramos e agradecemos, e te pedimos que Tu nos conceda uma boa semana na Tua presença. Pois em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.
quero lembrar a todos para participarem dos trabalhos que acontecerão durante a semana, trabalhos promovidos pela nossa igreja. Todos eles são compartilhados e apresentados também através da plataforma Google Meet. Portanto, participem dos trabalhos realizados pela nossa igreja durante a semana. Quarta-feira temos o estudo bíblico e estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Iremos estudar o capítulo 2, dos versículos 1 ao 10º. O estudo bíblico começa às 20 horas. Na quinta-feira temos classe de catecúmenos ou classe de iniciantes e temos como assunto do nosso estudo o caráter de Deus. O estudo começa às 20 horas. Na sexta-feira temos a reunião de oração. Começa também às 20 horas e você está, logicamente, convidado para participar conosco, orando e intercedendo, agradecendo e fazendo também as suas petições ao Senhor. É um momento que nós reservamos para, como igreja, como irmãos, orar juntos ao Senhor. No domingo, temos escola dominical, começa às 9 da manhã e acolhemos os irmãos que vão se achegando a partir das 9 e às 9h15, então, damos início com a abertura da escola dominical. O próximo assunto da escola dominical é o aspecto introdutório e também visão geral da primeira carta de Pedro. E assim também, iremos retornar com o culto presencial e com a celebração da Santa Ceia no próximo dia 4/7, às 19 horas. Portanto, estes são os trabalhos que iremos realizar e também durante a semana e também a perspectiva de retorno ao culto presencial no dia 4/7, às 19 horas. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.